Aleluia. Se você puder, você vai cantar junto comigo o trechinho dessa antiga música, que diz assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, você crê nisso? Amém. O rei está voltando. O rei está voltando. Nós somos a igreja de Jesus e nós vivemos na expectativa da sua volta. Nós não estamos aqui passando uma temporada. Nós estamos aqui em fé, esperando até que Ele venha. Essa não é uma canção que gostamos de cantar só porque estamos acostumados com ela, mas porque ela fala de uma verdade irrevogável. A Bíblia diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por este dia tão especial. E nesta hora, Senhor, tudo que nós precisamos é estar sob a mão do Espírito Santo, guiados por Ti. Espírito Santo, eu te louvo pela Tua presença neste lugar. E eu peço que a Tua obra seja completa na nossa vida. Que o Senhor nos ensine a palavra e nos faça lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti e Te desejamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então a Bíblia vai dizer que a volta de Jesus acontecerá como nos dias de Noé. O que isso quer dizer é que as pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente, vivendo as suas rotinas. Mas quando Jesus fala que é como nos dias de Noé, que será como nos dias de Noé, Ele está, nesse trecho, encerrando o capítulo, encerrando o seu sermão, que é conhecido como sermão escatológico, porque a escatologia é a parte da teologia que fala dos últimos tempos. Então, ele começa o seu sermão respondendo uma pergunta de seus discípulos, que perguntaram ao Senhor: quais são os sinais da sua vinda? E Jesus começa a falar dos sinais de sua vinda. Ele fala da invasão de Jerusalém, da destruição do templo. Aí ele fala das guerras, dos rumores de guerra. Ele fala da fome. Ele fala da perseguição, pai se levantando contra o filho contra o pai. Ele fala da multiplicação da ciência. Ele fala do esfriamento da fé. Ele fala da perseguição. Ele fala do surgimento do homem da iniquidade, que é a figura do anticristo, e ele fala assim: olha, quando vocês começarem a perceber esses sinais, olhem para cima, porque a redenção está próxima. E ele fala dos sinais para que as pessoas andem apercebidas. E ele fala: olha, observe todos esses sinais, mas não desconsidere que as coisas terão acontecendo como nos dias de Noé.
Ou seja, paralelo aos sinais, a vida estará ocorrendo como? Normalmente. Então, não vai, assim, a gente assiste os filmes hollywoodianos, né? E fala lá de sinais no sol e na lua, e o firmamento, e tudo isso, realmente são sinais. E aí a gente começa a pensar assim, não, vai chegar um tempo que vai soar uma sirene, e aí eu vou perceber que realmente Jesus está voltando. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. Ele está falando, olha, fiquem atentos aos sinais, enquanto vocês vivem as suas vidas normalmente. Enquanto a vida se desenrola, os sinais também estão acontecendo. Então, não fique esperando mais um alerta, porque os alertas já estão acontecendo. Então, ele diz assim, se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, que horas o ladrão viria, ele estaria preparado. E ele fala, a volta do Filho do Homem é como um ladrão à noite. Você não sabe quando vai acontecer. Então, você precisa estar apercebido. Você vai vivendo a sua vida, mas a sua atenção está nos sinais. Você vive na expectativa. Então, o cristianismo não é apenas um estilo de vida que a gente desenvolve na Terra para nos tornarmos pessoas melhores. É uma vida em Cristo que nós levamos, na expectativa de que Ele volte. E a despeito das nossas agendas, como nos dias de Noé, cada vez que Noé foi amado, que ele cortou um pedaço de madeira, que ele pregou naquela arca, era um sinal. Mas foi passando um ano, foi passando 2, 120 anos. E as pessoas foram vendo a arca sendo construída, e elas não perceberam que alguma coisa, algum dia, iria acontecer. Mesmo que Noé estivesse avisando. Jesus falou assim, olha, quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, ainda não é um fim, mas é um sinal do fim. Ele falou, então, gente, começa a prestar atenção. Quando ele montou, eu desconfio, né, que primeiro ele tenha montado um esqueleto da arca, não era a arca pronta, mas era um sinal de que o dilúvio iria chegar. Não tinha uma data marcada, mas o evento estava marcado. Vai acontecer. Então, Jesus conta, ele fala desse sinal e depois ele vai explicando. Mesmo nesse sermão do capítulo 24 de Mateus, ele conta muitas parábolas para exemplificar, mas hoje nós vamos falar da sequência desse capítulo que está no 25, que é a noiva e a lamparina. Uma das figuras da igreja é a figura da noiva. Se alguém puder desligar isso aqui, senão eu vou congelar. Estou praticamente congelada. Falta pouco. Né? E é para queimar aqui na igreja, né? Não é para congelar. Né? A gente quer ser quente, não frio. Então, se alguém puder desligar aqui, eu agradeço. Está frio demais para mim. Então, nós vamos falar sobre a noiva e a lamparina. Uma das figuras da igreja é que a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia fala que a igreja é a lavoura de Cristo, é o edifício de Cristo, é o corpo de Cristo, mas também uma das representações da igreja é a noiva de Cristo. E Jesus continua explicando as últimas coisas, contando essa história. E você pode acompanhar na tela. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas
pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estas estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não conheço vocês. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora da volta. O rei está voltando. O rei está voltando. E se você perceber no capítulo 24, ele fala: 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. O rei está voltando. E nós precisamos estar preparados para esta volta. E aqui ele usa a mesma proporção: 5 são prudentes e 5 são insensatos. Ele faz a representação de pessoas que estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, que têm características semelhantes, mas 5 são prudentes e 5 são insensatos. E aí ele fala de elementos externos. Ele fala: as 10 são virgens. Então, se fosse fazer um exame, daria o quê? 10 virgens. Mas virgindade é um aspecto externo. Mas virgindade é sinônimo de pureza? Depende. Depende do que tem por dentro. É possível uma pessoa ser virgem e ser adúltera? Sim, é possível. A Bíblia diz que quem olha para alguém comprometido com intenção impura já adulterou com ele. É possível. É possível a pessoa ser virgem e ser impura sexualmente? É possível. Assistir coisas que não deve, ler um conteúdo inadequado? É possível. Então, ele está falando de aspectos exteriores. São todas virgens. Mas a questão é que, no quesito interior, 5 são prudentes e 5 são insensatos. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, nós podemos estar no mesmo ambiente, podemos estar semeados na mesma terra, como o trigo e o joio, que até certo ponto, eles são tão parecidos que é difícil distinguir. Eles crescem juntos, na mesma terra, eles são semelhantes. Então, até certo ponto, não tem como distinguir o trigo e o joio, porque são árvores parecidas. As 10 são virgens. Mas no quesito interior, há uma drástica diferença entre elas. E o que eu lamento é que estão na mesma atmosfera, estão no mesmo ambiente, aguardando a mesma pessoa, querendo entrar para o banquete. Mas são distintas. São muito distintas. Então, o que eu posso, observando a minha própria vida, e já que eu preciso estar apercebido, levar em conta para avaliar se, de fato, eu estou no grupo dos prudentes? Porque é isso, no final das contas, que nós queremos saber. Meu Deus, já que eu posso estar enganado no ambiente, ou me enganando no ambiente, quais são os sinais de prudência? Então, o primeiro sinal que eu quero conversar com vocês é compatibilidade entre interior e exterior. Se eu sou virgem, o ideal é que eu também seja puro. Tem que ter compatibilidade entre interior e exterior.
qual é o nome que a gente dá quando a pessoa aparenta ser uma coisa que ela não é? Hipocrisia, falsidade. Hipocrisia é um desdobramento, é um tipo de mentira. É um nome diferente para mentira. Quando eu dou uma ideia, eu aparento, eu mostro alguma coisa externamente que é incompatível com o que tem dentro do meu coração. Quando aquilo não é a minha verdade interior. A Bíblia diz que as pessoas assim são como sepulcros caiados. Então diz, então o reino de Deus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. A grande questão é que 5 eram imprudentes, 5 prudentes. Então, qual é a grande questão aqui? É a distinção que existe, mesmo as pessoas estando no reino. Jesus conta outra parábola para exemplificar essa distinção. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós como ovelhas. Mas, olha só, o aspecto é de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, falar, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, não é sobre o que nós falamos, é sobre o que nós fazemos. Por quê? Se eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor, mas eu não o obedeço, então isso não é verdade. Eu falo, Senhor, Senhor, mas ele diz, perdoa o seu irmão. Eu falo, não. Evangelize o seu irmão, não. Oferte, não. Abra sua casa, não. Fale de Jesus, não. Então, que Senhor é esse? Que não governa a minha vida. Eu digo Senhor, Senhor, porque isso é louvável diante da multidão, mas as minhas decisões eu tomo a minha própria sorte e eu decido as minhas coisas por mim mesmo. E faço conforme a minha vontade. Então, Jesus está falando, olha, não é sobre o que você diz. O que mostra que, de fato, eu sou o seu Senhor, é se você faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí você nem precisa falar Senhor, Senhor. Por quê? Porque os seus frutos evidenciam que eu sou o seu Senhor. É aquilo que você produz que mostra que, de fato, eu sou o seu Senhor. Não vai precisar de discurso. Gente, a fé sem obras é morta. Então, a prática da palavra de Deus, ela precisa acompanhar a vida daqueles que dizem professar Jesus como Senhor. Se Ele é o meu Senhor, a palavra dEle é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela é o que guia a minha vida, não é outra coisa, não é o meu norte, é a minha bússola. Não é um shopping center em que eu ponho a mão naquele versículo e falo, esse eu quero, aquele não. Esse me cabe, o outro não. A palavra de Deus é genuinamente verdadeira. É assim que funciona. Então, obediência demonstra paternidade. Só obedecemos a Deus quando verdadeiramente Ele é o nosso Pai. Eu já fui professora de alfabetização e uma vez eu peguei uma turminha de 6 anos para entender que nunca mais eu me meteria numa dessa. E aí, como costuma acontecer com os pequenininhos, começa o ano e é aquela choradeira, e se agarra na perna da mãe e chora, 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 e não quer que a mãe vá embora. E a primeira semana, a segunda semana, é aquela choradeira e gruda na mãe e tal. E aí eu falo, meu bem, vamos entrar. Você não manda em mim, você não é minha mãe? Se você não obedece, essa é a realidade em relação a Deus para você também. Se você não obedece, é porque Ele não é seu pai. Simples assim. Simples assim. Eu só não falo desse jeito, porque eu não tenho mais 6 anos.
Mas é esse recado que a desobediência passa. Não é um recado, é uma realidade, um fruto que aponta. A ausência de obediência implica em ausência de paternidade. Ninguém obedece a um pai alheio. Você obedece ao seu pai. Você obedece ao pai que você tem. Por isso que alguns fazem conforme o diabo. Por quê? Porque são filhos do diabo. É assim que funciona. Cada um obedece ao seu pai. É por isso que a Bíblia vai dizer que é incompatível um jugo desigual. Porque um tem como pai Deus e o outro tem como pai o diabo. Isso vai dar certo aonde? Em lugar nenhum. Como que são pais diferentes? Com propósitos diferentes, com estratégias diferentes, com intenções diferentes. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Por quê? Você obedece ao seu pai. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, uma pessoa prudente, ela precisa perceber se ela já recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, porque é isso que a torna filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Jesus está da porta para fora da minha vida, não adianta eu pensar que eu tenho Deus como meu pai, porque não é assim. É Ele que me torna filho de Deus. Quando eu recebo Jesus na minha vida, eu recebo uma nova natureza. E é essa nova natureza que clama por obediência. Porque a minha natureza humana, ela quer, como eu digo por aí, pintar o cabelo de vermelho e cair no mundo. A nossa natureza carnal, por mais que você tenha uns lapsos do desejo de servir a Jesus, mas você servir a Deus, quando você vê, você está enfiando o pé pelas mãos. Então, a primeira coisa que uma pessoa prudente tem que pensar na sua vida é: eu verdadeiramente entreguei a minha vida a Jesus? Se eu entreguei, os frutos de obediência vão me acompanhar. Frutos de obediência. Existe uma moda por aí chamada hipergraça, que é uma desgraça. Não tem hipergraça nenhuma. Deus tem graça para nos dar. Hiper é por conta do ser humano. A graça é o bastante. A graça de Deus é o meio pelo qual nós somos salvos. E essa graça de Deus nos habilita a viver uma vida com Jesus. Ela nos capacita a isso. Deus não vai falar assim: olha, você, meu filho, para você, eu tenho mais do que graça. Você foi escolhido para viver em desobediência e ainda assim ser o meu filho. Não existe. O Filho de Deus, ele recebe uma nova natureza gerada pelo Espírito que ele deseja. Quando ele não obedece ao Senhor, ele fica insatisfeito, ele fica triste. A gente fica incomodado, a gente a gente pode estar desobedecendo, mas a gente fica igual quando minha mãe tinha esse negócio de falar: volta 5 horas para casa. Parece que 5 horas era o melhor horário de brincar. Aí o que acontecia? Eu acho que se juntar todos os castigos que eu já peguei na vida, eu já peguei mais de 1 ano de castigo. Aí 5 horas, dava 5:01, já estava preocupado, 5:02, preocupado. Você está brincando, mas você já está preocupado, porque você sabe que está errado. O Filho de Deus é assim, você pode até estar no lugar errado, mas lá no seu coração, a brincadeira já estragou. Por quê? Porque você fala: já estou errado. Não tem o mesmo gosto para você. O pecado não tem o mesmo gosto. Os lugares onde você vai não tem o mesmo gosto. Por quê? Porque lá no íntimo do seu coração você fala: eu deveria estar fazendo era outra coisa da minha vida. Eu estou no lugar errado. Então, mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então, mantenha a consciência do indispensável. O que é indispensável para você estar preparado para a volta de Cristo? O que é indispensável você ter? Jesus. Jesus não pode faltar. Jesus não pode estar do lado de fora da sua vida. Jesus não pode ser só histórico, só um conhecimento intelectual, um costume, um hábito, alguma coisa que alguém te falou. Jesus tem que estar do lado
de dentro da sua vida. Jesus tem que ser o seu Senhor. Ele precisa estar dentro de você. Ele precisa ser a pessoa principal. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante que essas pessoas que, como aquelas virgens, batem na porta, eles mostram uma lista bem curiosa. Fala: meu Deus, Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagre. E Jesus fala assim: não conheço vocês, não. Não sei quem vocês são. Sabe quando os discípulos chegam todos contentes de terem expulsado o demônio, né? Jesus mandou eles de 2 em 2, eles voltam todos contentes, porque eles expulsaram o demônio, porque eles curaram o enfermo. Aí eles falam assim: olha, até os demônios se nos submetem. Jesus fala assim: olha, fiquem mais felizes em ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Sabe por quê, gente? A palavra é fiel e ela não volta vazia. Uma mula falou, e o que a mula falou aconteceu. Gente, operar um milagre. A pessoa pode operar um milagre pelo poder de Deus ou pelo poder do inimigo. O anticristo vai fazer sinais pelo poder do diabo. Mas se uma pessoa tem fé, ela transporta o monte de um lado para o outro. Isso significa necessariamente que ela esteja salva? Não. É princípio. É princípio. O nome de Jesus tem autoridade só na minha boca? Não, o nome de Jesus tem autoridade. Então, não confunda a autoridade de Jesus com salvação, porque essas não são as mesmas coisas. Então, a pessoa falou assim: já que eu tenho um currículo tão bonito, eu vou para o céu. Falou: não conheço vocês, não. Mas as suas obras eu conheço, vocês praticam a iniquidade. Vocês eu não sei quem são, mas o que vocês fazem eu conheço muito bem. A prática de vocês é de iniquidade. Nós não melhoramos a parte de Jesus. Nós precisamos dele. É Jesus, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. O que uma ovelha de Jesus realmente faz? Ouve. Gente, vocês sabem que esse ouvir aqui não é só de escutar, né? É um ouvir de atender, de obedecer. Elas me ouvem e eu as conheço. Querido, Jesus conhece você. Jesus conhece você. Por isso que você canta aleluia, ele vem me buscar. Nós temos alegria porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Um dia, se não for coletivamente, individualmente, vai acontecer. Um dia você vai estar lá, se os céus não se abrirem, mas é disso que nós estamos falando hoje, mas talvez um dia você esteja lá na sua casa. Eu quero morrer em combate, né? De repente estou aqui pregando, estou ministrando na vida de alguém, estou falando alguma coisa, fazendo oração, quero morrer em combate. E aí, de repente, como dizia um colega de trabalho que era militar, dizia: eu quero cair atirando, né? Eu quero cair atirando, quero morrer em combate. E eu estou aqui, de repente, cara, quando eu abro o olho, já estou lá. Olha aí. Ou então, imagina a gente estar aqui reunido, eu sempre fico nessa expectativa, a gente está aqui reunido, e, de repente, tudo se desfaz. E os anjos começam a nos levar, gente. Vai ser lindo demais. Você entendeu? Vai ser lindo demais. Você tem que se alegrar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O dia que você recebe Jesus como Salvador, você mudou de status, você agora tem segurança. Você colocou ele para dentro do seu coração e agora tudo vai mudar. Você vai começar a andar em vitória, vai começar a andar em segundo a vontade dele. As coisas na sua vida vão sendo organizadas, não pela sua filosofia, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, mas pela palavra de Deus. Você vai andando em obediência, tranquilamente. Por quê? Porque ele é seu Senhor e você vive na expectativa. Você está ali, isso não é pesado, isso é uma alegria, porque antes a gente vivia batendo a cabeça na parede, tentativa e erro, como ele já falou, vivia de cara quebrada.
Mas agora, Jesus entra na nossa vida, Ele nos reorganiza, nos reposiciona, e nós estamos na expectativa. Gente, esse mundo não é o nosso lugar mesmo, foi o que o Valmir falou. Não é aqui, a gente quer a melhor parte. E a melhor parte é estar com Jesus, é estar junto dEle. Então, a gente vive para isso, como a noiva que espera o dia do casamento. Então, aquelas noivas prudentes, elas estavam lá na expectativa do noivo, mas elas estavam esperando em conformidade com a expectativa. Como que eu digo que eu estou esperando Jesus, mas eu estou desligada dele? Não tem como. Estou desconectado, então eu tenho um discurso, mas a minha prática é incompatível. Então, tenha a alegria de falar, Jesus está dentro de mim. E talvez você esteja aqui ouvindo e falou assim, olha, eu não tenho a certeza de ter entregue a minha vida para Jesus. Se eu me lembrar no final, eu te dou essa oportunidade, tá? Você fica torcendo aí. Senão, você vem aqui e fala comigo depois. Mas fica torcendo por isso. Mas uma característica, a ovelha de Jesus ouve a voz e segue. Segunda coisa, vigilância no percurso. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. A história da mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, diz que ela não teme o inverno. Às vezes, nós temos uma ilusão de que nós estamos acima, isentos de algumas coisas. E aqui diz que, como o noivo demorava a chegar, a espera, né? Como a arca sendo construída um ano, depois um ano, parece. O que as pessoas pensaram? Não chega nunca, gente. Não vai acabar nunca esse negócio, não vai dar em nada. Então, às vezes, bate um sono, e todas ficaram sonolentas. Todos ficaram sonolentos. Na expectativa da volta de Jesus, nesse percurso, né, de estarmos aguardando o Senhor voltar, coisas acontecem na nossa história. E a Bíblia vai dizer que o mesmo que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Ó. Tudo sucede igualmente a todos. Todas não ficaram sonolentas? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, sucede ao ímpio. Ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. No meio do caminho, você pode ter uma perda? Ah, não, eu sou cristão, então não tem perda na minha vida. Pode ter. Pode ter uma adversidade? Pode ter. Pode ter uma dificuldade? Pode enfrentar uma enfermidade, uma doença, pode enfrentar um desemprego, pode enfrentar problemas familiares. O sono pegou todo mundo. Mas a questão não é as circunstâncias que a gente enfrenta no percurso até Jesus voltar. É o efeito que elas causam na nossa vida. É o efeito. Quem não tem Jesus não tem combustível para o percurso inteiro. Quando uma coisinha acontece, ele vai embora. Ele abandona o caminho. Eu estava comprando umas coisas no supermercado, e aí um moço chegou lá pedindo alguma coisa, e ele falou assim, dona, ora por mim. Eu falei, tá bom, eu oro por você. E aí eu falei assim, você é desviado? Ele falou, não, desviado é o diabo. Eu estou afastado. Aí eu falei, sim, mudou radicalmente a palavra, mudou tudo. Eu falei, você está afastado por quê? Ele falou assim, não, porque quando a minha avó era a minha base, e quando a minha avó morreu, eu parei. Quem que é a sua base? Quantas pessoas vão andando com Jesus um percurso, mas se alguma coisa acontecer, sua base é uma pessoa? Sua fé é alicerçada em quem? Quem que é a sua base? Ele falou, quando a minha avó era a minha base. Gente, a nossa base é a base da Igreja de Jesus.
A base da igreja é Jesus. Jesus está vivo. A base da igreja é Jesus. É nele que a gente se alicerça. Então, quando o sono bateu, e elas despertaram, aí chega a voz dizendo, olha, o noivo está à porta. Aconteceu que as imprudentes não tinham combustível para a jornada inteira. Porque o sono veio, as coisas se arrefeceram, nós vemos aí uma pandemia, muita gente foi ficando em casa, e até hoje a gente não sabe o paradeiro, procura-se vivo ou morto, porque a gente não sabe mais onde que está. Por quê? Porque não está lá mocado. Alguém precisa avisar as pessoas que a gente já tem até vacina, já estamos fora do isolamento, acho que está sumido até hoje. A pessoa se isolou tanto que está lá, que nem sabe que a gente já está podendo congregar. O sono veio e levou algumas pessoas. Por isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque se você é um filho de Deus, você precisa se levantar. Você precisa reagir, você precisa se posicionar como filho de Deus. E Cristo te resplandecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. No capítulo 24, o Senhor fala, a iniquidade há de se multiplicar. Nós não podemos andar por aí, gente, com a bocona aberta, sem calcular nada, sem olhar os sinais. É remindo o tempo. Você tem pressa de ganhar a sua família, você tem pressa de ganhar os seus amigos para Jesus, você tem pressa de ganhar a sua escola, ganhar os seus colegas de trabalho. Por quê? Porque Jesus está voltando. Você é uma pessoa que tem pressa. Remindo o tempo, você tem que articular, organizar o seu tempo, você tem que se programar para executar a vontade de Deus na sua vida. Porque você não sabe quando é que o noivo volta. Remindo o tempo, desperta. Se você é prudente, acorda. O prudente, quando ele acorda, eu estou passando a dificuldade, tudo bem, mas é hora de se levantar e falar, eu tenho que me levantar desse lugar, por quê? Porque o noivo está às portas. O noivo está às portas. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento no devido tempo? Bem-aventurado o servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Querido, Deus te constituiu, te fez filho, para que você sirva com fidelidade e prudência. A palavra diz, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor achar servindo assim, com fidelidade e prudência. Olha, a Bíblia vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você acha que existe o crente SSS, salvo, sentado e satisfeito? Não existe, não. Pode existir o sentado e satisfeito, mas salvo, pode esquecer. A manifestação do Espírito, ou seja, o dom do Espírito, é dado para o que for útil. É dado para você executar, usá-lo dentro do corpo, para a edificação da casa. O servo tem que repartir com os conservos aquilo que ele recebeu. Quando você vai numa reunião de PG, tem um momento lá que a gente chama de compartilhamento. Você reparte o que Deus colocou em você e o outro reparte o que Deus colocou nele. É assim que funciona o reino. Mas no meu caso é que eu sou, como que é a pessoa agora que fala? Antissocial. O capeta pode ser, mas você como filho de Deus, não. Negativo. Pois vai mudar isso em nome de Jesus. Minha mãe tinha uma estratégia, ela falava, desmancha essa cara. Desmancha essa sua cara de antissocial e vá fazer uma cara de social. Por quê? Porque a manifestação do Espírito Santo foi dada para você compartilhar com o corpo. Você tem que chegar e repartir com seus irmãos. Porque é isso que é o servo fiel e prudente. Ele é aquele que faz com fidelidade. Deus entregou o dom na sua mão, você acha que ele entregou para quê? Para você esconder? Para você enterrar? Um dia ele vai perguntar, o que você fez com o dom que eu coloquei na sua mão? Gente, tudo que nós recebemos tem que ser gerenciado. Deus te deu capacidade, Deus te deu talento, Deus te deu conhecimento, Deus te colocou em determinado lugar. Para quê? Para enfeitar, como diz o pastor, para bonito. Para enfeitar. Não, a
para você executar uma tarefa. E aí ele diz que tem um servo mau e imprudente, que ele fala assim, não, o Senhor não volta nunca. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Junto com os hipócritas, gente, tem aqueles que não fazem a sua parte, viu? Você não é hipócrita, mas você vai ficar no mesmo lugar onde os hipócritas vão. O negócio vai ficar difícil. Infelizmente, é possível ao cristão preferir felicidade a mais do que felicidade. A Bíblia diz, bem-aventurado é o servo que o Senhor achar assim. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. É um grau acima da felicidade. Mas tem gente que fala, não, só quero ser feliz. Tá bom. Mas Deus tem uma proposta sempre mais excelente. Quando você reparte o que Deus colocou na sua mão com os seus irmãos, você vai se tornando uma pessoa mais do que feliz. Gente, tem horas que até o mundo dá uma aula para a igreja, porque as pessoas falam assim, quando você vai fazer um tratamento, né, para alguma doença na área da mente, falam assim, não, começa um projeto social, vai ajudar as pessoas, que isso vai te fazer bem. Está na Bíblia, gente, a receita aqui. Aí a pessoa vai lá e começa a ajudar os outros. O que ela faz? O que acontece realmente? Que ela fica bem. Vai numa comunidade carente, vê alguém que não tem nada para comer, para você olhar para o seu arroz com ovo lá e falar, ô Jesus, muito obrigado, porque aqui minha casa é tão farta, olha só, tem o arroz e tem o ovo. Na casa do fulano só tinha o sal e a água. E quando acaba o sal, aí a coisa está difícil mesmo. Vai. Então, o Senhor tem um projeto de mais do que felicidade, mas a gente quer ser só o quê? Não, eu quero ser feliz. E Deus tem mais para você do que isso. Então, se você está vigiando o percurso, eu vou falar 4 coisas aqui que você vai vigiar, tá? No seu percurso. Objetivamente, pastor, eu olho para o quê nessa minha vigilância do percurso? 1, vigie-se contra o mundanismo. Tem gente que está falando do mundanismo na igreja, vai olhar para o seu. Não é mundanismo na vida do outro, não. É na sua. Se vigie em relação a isso. Vigie-se contra o mundanismo. As que caíram entre os espinhos, na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. As sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Não é possível olhar para o céu se o meu foco estiver na terra. Não é possível olhar para o céu se o meu foco estiver na terra. Então, você tem que decidir para onde você vai olhar. O seu foco, se você é de cima, você tem que olhar para cima. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem gente que vai começar muito bem, mas no meio do caminho vai querer desistir. Olha só, saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Então, Paulo está terminando uma carta, está falando, ó, estou mandando um beijo para vocês aqui também, o Lucas e o Demas, tá? Eram companheiros de Paulo. Em Colossenses, ele fala, o Demas está mandando um cheiro aí para a igreja em Colossos. Quando dá lá para Timóteo, ele fala assim, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Agora, Paulo já está falando assim, sabe o Demas, que tinha mandado um cheiro para a igreja de Colossos? Agora, ele se voltou para o mundo. Ele voltou para o mundo. Gente, ser cristão não é uma arrancada. É um estilo de vida. E se você não se vigiar contra o mundanismo, ele te pega. Ele ia indo bem. Saul começou entre os profetas e terminou lá consultando a feiticeira. Isso tem que abrir o nosso olho. Não é do dia para a noite que esse tipo de coisa acontece. Todos nós precisamos vigiar o nosso coração.
começa uma coisinha aqui, outra acolá, começa muito, não é largada, é toada. Não é uma corrida de explosão, a Bíblia fala que é uma maratona, uma carreira. Então, tenha cuidado com o que você diz no coração, porque sua conversa interior, lembra lá o servo, se ele disser no coração, o Senhor começa, tarde virá. Tenha cuidado com a sua conversa interior, porque ela determina suas ações, suas companhias, mas também o seu destino. Ele, como pensou assim, meu Senhor vai demorar, ele começa a ter problemas de relacionamento. Quando você começar a ficar muito chato com os seus irmãos da igreja, ficar encrencando com todo mundo, incomodado com todo mundo, ele começou a maltratar os seus conservos. Aí ele começa a dizer, não, o povo da igreja, pelo amor de Deus. Aí o que ele foi? Foi comer e beber com os ébrios. Aí ele se volta. Qual que foi o próximo passo? Então, assim, lá na igreja não está bom, vou pegar as... Ele estava no mundo. Então, suas companhias apontam muito bem em que posição você está, viu? Você começa a deixar coisas entrarem no seu coração, depois elas se transformam em ação, você seleciona gente que aprova as suas ações, e aí você vai ter o mesmo destino deles. Esse é o caso. Outra área. Então, tenha cuidado. O mundanismo vai te pegar em algumas áreas. Preocupações. É natural a gente ser prudente, cuidadoso com a vida? Sim. Mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o que faz uma semente da palavra não produzir fruto? O mundanismo acessa por algumas coisas. Primeiro, gente que é preocupada demais com a vida. Gente que não tem... o tempo todo, não andeis inquietos por coisa alguma. Por quê? Porque estas coisas, comer, beber, vestir, são os gentios, tem os pagãos, tem coisas com as quais a gente não deveria ter tanto zelo assim. Então, as minhas preocupações, eu fico preocupado. Por isso que você fala, irmão, você pode... Não tenho tempo. Irmãos, nem falou, porque ele já está preocupado. Ele está preocupado. Irmão, tem que correr atrás, sabe por quê? Porque eu não sei como é que vai ser. A faculdade está muito cara. Eu falei, mas, irmão, você não tem filho. Mas um dia eu vou ter filho, vou ter que pagar a faculdade. A pessoa já está preocupada. Ele não vive hoje nunca. Ele já está preocupado com tudo, então ele está sempre correndo atrás. Não, tem que correr atrás, tem que correr atrás, tem que correr atrás, correr atrás. E nessa de correr atrás, ele está tão correndo atrás que ele não tem tempo para as coisas de Deus. E esse é um valor do mundo, que você está sujeito à lei do mercado. Você não está sujeito à lei do mercado, você tem pai. Deus sabe o que você precisa, Deus é poderoso para te sustentar. Você não tem que se prover, se autoprover. Você não é o seu Jeová Jireh, Ele é Jeová Jireh na sua vida. Então, tome cuidado, que você pode estar preocupado demais com as coisas da vida, prescindindo do cuidado de Deus e abrindo mão de estar sob os cuidados dEle. Por quê? Porque está achando que tem que se prover. Então, os cuidados, preocupação demais. Gente preocupada demais, anda de menos com o Senhor. Área dos valores, mas os que buscam... Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviam da fé. Tome cuidado quando o dinheiro, a riqueza está tomando uma proporção grande na sua vida. Não é pecado ser rico, mas ser rico não pode ser a prioridade da sua vida. Isso faz com que pessoas caiam da fé. Está escrito aqui. Outra área, a área da atração. Aí diz lá, os prazeres dessa vida. Se você quiser ir em todos os restaurantes, todos os passeios, fazer todas as viagens, fazer, sabe, assistir todos os lançamentos de filme, acompanhar todas as séries, ler todos os posts do Instagram. Querido, você não tem... Aí, o que você vai fazer? Está morto, não tem o que fazer. Sabe? Porque qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida. Não vai adiantar nada. Então,
Então, finalizando. Vigie o seu estoque. Não seja um caroneiro espiritual. Então, as 5 insensatas pediram aos outros: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todos. Vão e comprem óleo para vocês. Cuidado, podemos estar sob a influência de uma atmosfera e não pertencermos a ela. Todas eram virgens, todas tinham lamparina. Mas para que serve uma lamparina sem óleo? Você vem aqui com a sua lamparina, com a sua lâmpada interior. O espírito do homem é a sua lâmpada. E você ouve uma palavra. E aí você recebe alguma coisa. Você não vai ficar na atmosfera onde Deus está e sair do mesmo jeito. Você fala: nossa, gostoso, fiquei tão confortável. Ah, essa lição foi tão legal, foi tão... Isso não significa, elas viviam assim, ó. Por isso que quando acabou o óleo delas, elas logo correram para fazer o quê? Pedir o do outro. Você ora por mim? Você intercede por mim? Você põe a mão na minha cabeça? Você me dá uma palavra? E se você está aqui, o que vai acontecer? Alguém vai pôr a mão na sua cabeça, alguém vai orar por você, alguém vai fazer alguma coisa por você. Você vai viver recebendo. Mas isso significa que você não tem óleo. Você não precisa ter óleo reserva. Por que ela não tinha óleo reserva? Acostumaram a viver na carona da vida espiritual do outro. Viver na carona. Por isso que quando elas viram, elas falaram assim: vou usar a estratégia de sempre. Vou pegar o do meu coleguinha. Eu não fiz o meu dever, eu pego a resposta com ele. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu copio do meu colega. Não dá, queridos, para viver uma vida legítima com o Senhor na carona espiritual. Ah, lá em casa quem ora mesmo é o meu marido. Pensa numa oração fervorosa. Eu nem oro, porque ele já ora tanto que nem precisa. Olha, porque minha avó é o esteio da família. Minha avó é o esteio da família. Então, não pegue carona espiritual. Então, olha só, finalizando de verdade. Eu sei que está 21h10, 3 minutinhos. Olha só. Jesus tira você do mundo. Mas é o Espírito Santo que vai tirar o mundo de você. Não tem carona espiritual. Não é a sua mulher, não é o seu marido, não é a sua avó. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tira o mundo dentro de você. É Ele que vai te habilitar a ser a noiva prudente. É Ele. A figura do Espírito Santo é o óleo. Não adianta você ter estruturas físicas. É virgem, tem lamparina. Mas cadê o óleo? Cadê o óleo? Cadê a vida com Deus? A ausência de santidade é igual à ausência de intimidade. Se eu não vivo uma vida santa, é porque eu não ando no Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É o Espírito Santo, querido, que tira o mundo de dentro de mim. É meu relacionamento com Ele. Não é à toa que Deus fala: entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Não tem como alguém pegar na sua orelha e ficar o tempo todo. Você precisa de Deus, você precisa orar, você precisa buscar. Não pense que a negligência é uma coisa que não dá em nada, dá em tudo, dá em esfriamento, dá em apostasia. Começa muito bem, começa apaixonado por Jesus, mas daqui a pouco, e todos os dias, você é assediado pelo mundo. E se você não tiver vida profunda no Espírito, comunhão com o Espírito Santo, você começa e não termina. Você larga pelo meio do caminho, as coisas da vida te abafam, e você daqui a pouco está virando a costa para aquele que é o seu Salvador. Porque está dizendo: a mim não se aplica, dorme o sono e vai viver a vida completamente ao contrário daquilo que é a vontade de Deus.
Não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, mas encham-se com o Espírito Santo. A sua lamparina tem que ter óleo. Lamparina tem que ter óleo. Qualquer um pode ter lamparina, mas o óleo é para os filhos de Deus. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Não pode faltar Jesus, porque Jesus tira você do mundo. Mas não pode faltar o Espírito Santo, porque Ele tira o mundo de você. É Ele. Ele tira o mundo de você. É do jeito dele. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha pensado: eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Eu estou num ambiente, eu estou acostumado. Mas os frutos da minha vida mostram que Jesus não está do lado de dentro. Ele está do lado de fora. Eu gosto do ambiente, mas Ele está do lado de fora. Porque os frutos da minha vida mostram que eu não tenho um compromisso com Ele. Ele não está dentro de mim. Mas se nessa hora você quer convidar Jesus a entrar no seu coração, levante sua mão aí no seu lugar e fala: Jesus, entra aqui. Amém. Deixa eu abençoar. Fala: entra aqui, Jesus. Muda a minha vida, Jesus. É comigo. De agora em diante eu quero outro resultado. Eu quero ter frutos de obediência. Eu quero andar no teu caminho. Você pode abaixar a mão e falar: eu quero, como filho, ouvir tua voz. Não é para de vez em quando. É para viver conforme a tua vontade. Mas talvez você tenha percebido: eu não estou vigiando o meu óleo. Eu não estou vigiando o óleo. Eu estou querendo viver uma vida sem o Espírito. E não dá. E se agora você quer abastecer a sua lamparina de óleo, você vai fazer o que Jesus ensinou. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Se você é filho de Deus, se você chamou Jesus para entrar na sua vida hoje, nessa noite, saiba que o Pai tem um Espírito Santo para colocar dentro de você. Ele quer te dar isso, para que você viva toda uma vida segundo a vontade de Deus. Então você vai falar: Pai, eu quero mais do Espírito. Eu quero abastecer a minha lamparina. Eu não quero uma arrancada, eu quero uma vida contigo. Eu não quero esfriar no meio do caminho. Eu não quero dormir o sono da indolência. Eu não quero perder tempo com o que não importa. Eu não quero voltar para o mundo. Eu quero andar contigo. Chame o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida, enche meu coração. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós Te louvamos. Te louvamos porque o Senhor um dia dará a palavra final e virá nos buscar. E nós estaremos para sempre com Jesus. Mas até que Ele venha, Espírito Santo, nós queremos a Tua voz dizendo: este é o caminho. Nós queremos lamparinas acesas. Nós queremos ser incendiados pela Tua presença. Nós queremos andar com Jesus. Nós queremos apaixonar por Ele. Nós queremos que Ele seja sempre o nosso primeiro amor. Nós não queremos nos distrair com preocupações, com ambições, com busca pelos prazeres. Nós queremos ter o nosso foco em Ti. Queremos relacionamento íntimo. Não queremos ser sanguessugas espirituais, pessoas que vivem na carona da fé alheia. Não, nós queremos crescer. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos experiências extraordinárias. Nós queremos repartir o que o Senhor nos deu. Nós queremos mais de Ti em nós e dar mais de nós para Ti. Nós queremos ser tomados pelo Senhor. Faz, Deus, na nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer, porque Tu és o nosso Pai
E nós temos a alegria de te obedecer. Adore ao Senhor.